Olá amigos, Edmar de Moraes Moraes em mais um vídeo para vocês. Desta vez um vídeo didático, né, para que haja muita reflexão com relação à recomendação do governo federal, do uso indiscriminado da cloroquina, hidroxicloroquina, né, desses produtos que estão sendo aí protocolados como uso contra o coronavírus. Eu vou aqui no intuito de orientação, e peço que tenham um pouco de paciência, porque o tema é grande, né? Na verdade, eu vou ler a bula, tá? Da hidroxicloroquina. E a leitura é um pouco longa. Existem termos médicos que depois, em outro momento, a gente poderá discutir cada um deles, tá bom? Então, vamos lá. Bula da hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina para o que é indicado e para o que serve. Hidroxicloroquina é indicado para tratamento de afecções reumáticas e dermatológicas, artrite reumatoide, artrite reumatoide juvenil, lúpus eritematoso sistêmico, lúpus eritematoso discoide, condições dermatológicas provocadas ou agravadas pela luz solar, malária, tratamento das crises agudas e tratamento supressivo de malária por Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae e cepas sensíveis de Plasmodium falciparum. Depois eu passo tudo isso para vocês, o que significa cada uma dessas cepas, tá bom? Tratamento radical da malária provocada por cepas sensíveis de Plasmodium falciparum. A hidroxicloroquina não é eficaz contra cepas de Plasmodium falciparum resistente à cloroquina e também não é ativa contra as formas de exoeritrocíticas, tá? De Plasmodium vivax e Plasmodium ovale e Plasmodium malariae. Quer dizer que há uma diversidade em que ela atua e outra que ela não atua no caso da malária. Consequentemente, a hidroxicloroquina não previne a infecção por esses plasmódios, nem as recaídas da doença. Quais as contraindicações da hidroxicloroquina? A hidroxicloroquina é contraindicado em pacientes com malucopatias, retinopatias pré-existentes. Você pode ficar cego, tá? E pacientes com hipersensibilidade conhecida aos derivados da 4-aminoquinolina. Este medicamento é contraindicado para menores de 6 anos. Como usar a hidroxicloroquina? A hidroxicloroquina deve ser tomada durante uma refeição ou com um copo de leite. Doenças reumáticas. A ação da hidroxicloroquina é cumulativa e exigirá várias semanas para exercer seus efeitos terapêuticos benéficos, enquanto que efeitos colaterais de baixa gravidade podem ocorrer relativamente cedo. Alguns meses de terapia podem ser necessários antes que os efeitos máximos possam ser obtidos. Caso uma melhora objetiva, redução do edema da articulação, aumento na mobilidade, não ocorra em 6 meses, a hidroxicloroquina deverá ser descontinuada.
Lúpus eritematoso sistêmico e discoide. Dose inicial para adultos, 400 a 800 mg diários. Dose de manutenção, 200 a 400 mg diários. Artrite reumatoide, dose inicial para adultos, 400 a 600 mg diários. Dose de manutenção, 200 a 400 mg diário. Artrite crônica juvenil. A posologia não deve exceder a 6,5 mg por quilo de peso por dia, até uma dose máxima diária de 400 mg. Doenças fotossensíveis da visão, tá? O tratamento com hidroxicloroquina deve ser de 400 mg por dia no momento inicial e depois reduzido para 200 mg por dia. Se possível, o tratamento deve ser iniciado alguns dias antes da exposição solar. Malária, tratamento supressivo, uso adulto, um comprimido de 400 mg de hidroxicloroquina em intervalos semanais. Uso em crianças. A dose supressiva é de 6,5 mg por quilo de peso semanalmente. Não deverá ser ultrapassada a dose para adultos, a despeito do peso. Caso as circunstâncias permitam, o tratamento supressivo deverá ser indicado 2 semanas antes da exposição. Entretanto, se isso não for possível, uma dose dupla inicial de 800 mg para adultos ou de 12,9 mg por quilo para crianças pode ser recomendada, dividida em 2 tomadas com 6 horas de intervalo. A terapêutica supressiva deverá ser continuada por 8 semanas após deixar a área endêmica. Tratamento da crise aguda. Uso adulto, dose inicial de 800 mg, seguida de 400 mg após 6 a 8 horas, de 400 mg diários em 2 dias consecutivos. Total de 2 gramas de sulfato de hidroxicloroquina. Um método alternativo empregado, uma única dose de 800 mg, 620 mg base. Provou ser também eficaz. A dose para adultos também pode ser calculada na base do peso corporal. Este método é preferível para uso em pediatria. Uso em criança. Administrar dose total de 32 mg por quilo, não superior a 2 gramas dividido em 3 dias. Como se segue: primeira dose 12,9 mg por quilo, não exceder 800 mg segunda dose, 6,5 mg por quilo, não exceder 400 mg, 6 horas após a primeira dose, terceira dose 6,5 mg por quilo, 18 horas após segunda dose, quarta dose 6,5 mg por quilo, 24 horas após a terceira dose. Não há estudos dos efeitos de hidroxicloroquina administrado por vias não recomendadas. Portanto, a segurança é para garantir a eficácia desse medicamento. A administração deve ser somente por via oral. Quais as reações adversas e os efeitos colaterais da hidroxicloroquina? Reação muito comum, de 1 para 10. Reação comum, de 1 para 100. Reação incomum, de 1 para 1000. Reação rara, de 1 para 10.000 e 1 para 1000. Reação muito rara, 1 menor que 1 para 10.000. Frequência desconhecida. Não pôde ser estimada pelos dados disponíveis. Isso do medicamento que já está no mercado há um bom tempo, tá? Distúrbios hematológicos e do sistema linfático. Primeiro, desconhecido. Depressão da medula óssea. Anemia. Anemia aplástica. A granulocitose, leucopenia. Trombocitopenia, distúrbio do sistema imune, desconhecida, urticária, angioedema, broncoespasmo, distúrbio de metabolismo e nutrição, comum, anorexia, falta de apetite, desconhecida e hipoglicemia. A hidroxicloroquina pode exacerbar o quadro de porfíria. Depois eu explico o que é porfíria. Distúrbios psiquiátricos. Comum, labilidade emocional. Incomum, nervosismo. Desconhecida, psicose, comportamento suicida.
Distúrbio do sistema nervoso, comum, cefaleia, incomum, tontura, desconhecida. Convulsões têm sido reportadas com esse medicamento, por esta classe de medicamentos. Distúrbios extrapiramidais como distonia, discinesia e tremor, que é o sistema psicomotor. Distúrbios oculares, comum, visão borrada devido a distúrbios de acomodação, que é dose dependente e reversível. Incomum, que é fácil, retinopatia com alteração na pigmentação e do campo visual, na sua forma precoce. Elas parecem ser reversíveis com a descontinuação da hidroxicloroquina. Caso o tratamento não seja suspenso a tempo, existe o risco de progressão para retinopatia, que é cegueira, tá? Cegueira, a mesma rinopatia que dá em diabético. Mesmo após a suspensão do mesmo, pacientes com alterações retinianas podem ser inicialmente assintomáticos ou podem apresentar escotomas visuais. São manchas, tá? Escotomas visuais, paracentral e pericentral, do tipo anular. Escotomas temporais e visão anormal das cores. Foram relatadas alterações na córnea, incluindo opacificação e edema. Tais alterações podem ser assintomáticas ou podem causar distúrbios tais como halos, visão borrada ou fotofobia. Fotofobia é medo da luz, mancha sua visão aí, você não consegue enxergar. Estes sintomas podem ser transitórios ou são reversíveis com a suspensão do tratamento. Desconhecido, casos de malucopatia e degeneração macular foram reportados e podem ser irreversíveis. Distúrbio de audição e labirinto. Veja bem. Incomum, vertigem e zumbido. Desconhecida, perda da audição. Distúrbio cardíacos. Desconhecido, cardiomiopatia, que pode resultar em insuficiência cardíaca, em alguns casos com desfecho fatal. Toxicidade crônica deve ser considerada quando ocorrem distúrbios de condução, bloqueio de ramo, bloqueio de átrio ventricular, bem como hipertrofia biventricular. A suspensão do tratamento leva à recuperação, que são os ventrículos esquerdo e direito. Ambos sofrem com a hidroxicloroquina. Prolongamento do intervalo QT em pacientes com fatores de riscos específicos que podem causar arritmia, torsade de Points, taquicardia ventricular, distúrbios gastrointestinais, muito comum, dor abdominal, náuseas, comum, diarreia, vômito. Esses sintomas geralmente regridem imediatamente com a redução da dose ou suspensão do tratamento. Distúrbios hepatobiliares, incomum, alteração dos testes de função hepática, desconhecida, insuficiência hepática fulminante. Distúrbios de pele e tecido subcutâneo, comum, erupção cutânea, prurido, incomum, alteração pigmentares da pele e nas membranas, mucosa, descoloração do cabelo, alopécia. Estes sintomas geralmente regridem rapidamente com a suspensão do tratamento. Desconhecida, erupção bulhosa, incluindo eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidêmica tóxica, rash, que é as rachaduras na pele, medicamentoso, com eosinofilia e sintomas sistêmicos, síndrome de Dress. Fotossensibilidade, dermatite esfoliativa, pustulose enxatemática generalizada aguda, com o nome PEGA. PEGA deve ser diferenciada da psoríase. Psoríase é isso aqui, ó, pessoal, na minha pele aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Olha aí, ó. Isso aqui chama-se psoríase, tá? Isso é psoríase. Então, tem que ser diferenciada da psoríase. A psoríase tem uma característica de pingo de vela, tá bom? Então, PEGA deve ser diferenciada da psoríase, embora a hidroxicloroquina possa
precipitar crises de psoríase, pode estar associada com febre e hiperleucocitose. A evolução do quadro é geralmente favorável após a suspensão do tratamento. Distúrbios musculoesqueléticos e do tecido conjuntivo incomum, distúrbios motores sensoriais desconhecidos, miopatia dos músculos esqueléticos ou neuromiopatia, levando à fraqueza progressiva e atrofia do grupo de músculos proximiais. Miopatia pode ser reversível com a suspensão do tratamento, mas a recuperação pode durar alguns meses. Estudos de diminuição dos reflexos tendinosos e anormalidade na condução nervosa. Em caso de eventos adversos, notifique o sistema de notificação em vigilância sanitária, Notivisa, disponível em http://portal.anvisa.gov.br/notificação ou para a vigilância sanitária estadual ou municipal. Superdose, o que acontece se tomar uma dose de hidroxicloroquina maior do que a recomendada. Sinais e sintomas. Uma superdose com a 4-aminoquinolinas é particularmente perigosa em crianças, uma vez que 1 a 2 gramas provarem ser fatais. Os sintomas de superdosagem podem incluir cefaleia, distúrbio de visão, choque cardiovascular, convulsões, hipocalemia, alteração do ritmo e condução, incluindo prolongamento do intervalo QT, torsades de Points, taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Complexo QRS com largura aumentada, bradiarritmias, ritmo nodal, bloqueio atrioventricular, seguidas de súbita e potencialmente fatal parada cardíaca e respiratória. É necessária intervenção médica imediata, uma vez que esses efeitos podem aparecer rapidamente após a ingestão da superdose. Tratamento. O estômago deverá ser imediatamente esvaziado por vômito provocado, isso se você fizer uma superdose, provocado ou por lavagem gástrica com carvão ativado. Uma dose de pelo menos 5 vezes da superdose pode inibir a posterior absorção, ser introduzido no estômago por sonda após a lavagem gástrica e dentro de 30 minutos após a ingestão. Você vê que o tempo é curto da superdose. Alguns estudos referem o efeito benéfico do diazepam parenteral em casos de superdose. O diazepam pode reverter a cardiotoxicidade da cloroquina. Se necessário, deverão ser instituídos suportes respiratórios e medidas de tratamento de choque. Em caso de intoxicação, ligue para 0800 7222 6001, se você precisar de mais orientações. Interação medicamentosa, quais os efeitos de tomar hidroxicloroquina com outros remédios? A hidroxicloroquina pode aumentar os níveis de digoxina no plasma, por isso os níveis de digoxina sérica devem ser cuidadosamente monitorados em pacientes com uso concomitante dessa substância. A digoxina é um medicamento para insuficiência cardíaca, tá? Para melhorar o ritmo aí do coração. Como a hidroxicloroquina pode aumentar os efeitos do tratamento hipoglicêmico, pode ser necessária uma diminuição na dose de insulina ou drogas antidiabéticas. E se você tem diabetes, está tomando insulina ou alguma droga para manter o seu diabetes estável, quando você toma a hidroxicloroquina, você vai ter uma hipoglicemia, podendo levar você a uma crise grave de hipoglicemia, tá? Por isso o monitoramento tem que ser feito em hospitais. Medicamentos conhecidos por prolongar o intervalo QT com o potencial para induzir arritmia cardíaca. A hidroxicloroquina deve ser utilizada com precaução em pacientes que estejam recebendo medicamentos conhecidos por prolongar o intervalo QT, seja uma avaliação do eletrocardiograma. Por exemplo, antiarrítmicos da classe 1A e 3A, antidepressivos, tricíclicos, antipsicóticos, alguns anti-infecciosos devido ao aumento do risco de arritmia ventricular. A alofantrina não deve ser administrada com a hidroxicloroquina. Um aumento dos níveis plasmáticos de ciclosporina foi reportado quando a ciclosporina e a hidroxicloroquina foram
coadministradas, ou seja, tomou os 2 medicamentos ao mesmo tempo. A hidroxicloroquina pode diminuir o limiar convulsivo. A coadministração de hidroxicloroquina com outros antimaláricos conhecidos por baixarem o limiar convulsivo, por exemplo, mefloquina, pode aumentar o risco de convulsões. Além disso, a atividade de drogas antiepiléticas pode ser prejudicada se coadministradas com hidroxicloroquina. Em um estudo de interação de dose única, foi reportado que a cloroquina reduz a biodisponibilidade do praziquantel. É desconhecido se existe um efeito semelhante quando a hidroxicloroquina e para praziquantel são coadministrados, por extrapolação, devido às semelhanças de estrutura e parâmetros farmacocinéticos entre a hidroxicloroquina e a cloroquina. Um efeito similar pode ser esperado para a hidroxicloroquina. Existe o risco teórico de inibição da atividade intracelular da alfa-gelactosidade, quando a hidroxicloroquina é coadministrada com algacidase. A hidroxicloroquina pode também estar sujeita a várias das interações descritas para a cloroquina, muito embora relatos específicos não tenham sido divulgados. Estão inclusos potencialização da sua ação bloqueadora direta na junção neuromuscular pelos antibióticos, aminoglicosídeos, inibição do seu metabolismo pela cimetidina, que pode aumentar as concentrações plasmáticas da substância, antagonismo ao efeito de neostigmina e piridostigmina, redução da resposta humoral mediada por anticorpos, a imunização primária com a vacina humana diploide, antirrábica e intradérmica. Tal como para a cloroquina, os antiácidos podem reduzir a adsorção da hidroxicloroquina, sendo aconselhado observar um intervalo de 4 horas entre a administração da hidroxicloroquina e de algum antiácido. Quais os cuidados que deve-se ter ao usar hidroxicloroquina? Recomenda-se cautela aos pacientes com problemas gastrointestinais, neurológicos ou hematológicos e aqueles com hipersensibilidade à quinina, deficiência de glicose 6-fosfato, desidrogenase, porfíria ou psoríase. Embora o risco de depressão da medula óssea seja pequeno, aconselha-se hemograma periódico e suspensão do tratamento caso surjam alterações hematológicas. Crianças pequenas são particularmente sensíveis aos efeitos tóxicos da 4-aminoquinolinas e, portanto, os pacientes devem ser alertados para conservar a hidroxicloroquina fora do alcance das crianças. A hidroxicloroquina não é eficaz contra cepas de Plasmodium falciparum, resistente à cloroquina, e também não é ativa contra as formas de eritrocíticas de Plasmodium vivax, Plasmodium ovale e Plasmodium malariae. Consequentemente, cloroquina não previne infecções por esses plasmódios, nem as recaídas na doença. Malária. A hidroxicloroquina não é eficaz contra estirpes resistente à cloroquina de P. falciparum e não ativa contra as formas de exoeritrocíticas de Plasmodium vivax, Plasmodium ovale e Plasmodium malariae, e, portanto, não impedirá a infecção por este organismo quando administrado profilaticamente, nem prevenir a recidiva da infecção devido a esses organismos. Aí vem todas as recomendações para quem está grávida, está amamentando e tudo mais. Doses recomendadas para profilaxia e tratamento com cloroquina para malária em humanos. A cloroquina tem sido utilizada com segurança em mulheres grávidas. Estudos observacionais, bem como meta-análise
incluindo estudos prospectivos com exposição prolongada, não demonstraram aumento do risco de más formações congênitas ou desfechos negativos na gravidez. A hidroxicloroquina, quando utilizada em terapia em longo prazo, com altas doses para doenças autoimunes, que é o caso da psoríase, do lúpus, essas coisas, né? Estudos observacionais, assim como meta-análise, incluindo estudos prospectivos em uso longo prazo, com exposição prolongada, não observou-se risco aumentado, estatisticamente significativo de más formações congênitas ou desfechos negativos na gravidez. O uso de hidroxicloroquina é desaconselhado durante a gravidez, exceto quando, na opinião do médico, os benefícios potenciais individuais superam os riscos. Estudos em animais com cloroquina demonstram prejuízo na fertilidade em machos. Já que vocês gostam tanto, né, de ser férteis, então prejuízo na fertilidade em machos. Não há resultados em humano. Aplique-se apenas a indicação de malária. Aplica-se apenas a indicação de malária. A amamentação é possível em caso de tratamento curativo da malária, embora a hidroxicloroquina seja excretada no leite materno. A quantidade é insuficiente para conferir qualquer proteção contra a malária ao lactente. É necessária quimioprofilaxia separada para o lactente. Existem dados muito limitados sobre a segurança da criança amamentada durante o tratamento com hidroxicloroquina ao longo prazo. O prescritor deve avaliar os potenciais riscos e benefícios do uso de hidroxicloroquina durante a amamentação, de acordo com a indicação e duração do tratamento. Categoria de risco na gravidez, tal. Populações especiais. Recomenda-se cautela em pacientes com disfunções hepáticas ou renais ou que estejam tomando medicamentos capazes de afetar esses órgãos. Pode ser necessária redução da dose de hidroxicloroquina. Pacientes idosos. Não há advertência e recomendações especiais sobre o uso adequado desse medicamento por pacientes idosos. Alteração na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas. Os pacientes deverão ser alertados quanto a dirigir veículos e operar máquinas, pois a hidroxicloroquina pode alterar a acomodação visual e provocar visão turva. Caso essa condição não seja autolimitante, pode haver necessidade de reduzir a dose temporariamente. Advertências da hidroxicloroquina. Retinopatias. Antes de iniciar o tratamento prolongado com hidroxicloroquina, os pacientes devem realizar um exame oftalmológico cuidadoso nos dois olhos, incluindo oftalmoloscopia para o teste de acuidade visual, verificação do campo visual, visão para as cores e fundoscopia. Então, o exame deve ser repetido ao menos anualmente. A toxicidade na retina é amplamente relacionada à dose. Assim, o risco de danos na retina é pequeno com a dose diária de até 6,5 mg por quilo de peso. Exceder a dose diária recomendada aumenta acentuadamente o risco de ocorrência de toxicidade na retina. O exame oftalmológico deve ser mais frequente e adaptado a cada paciente, mas nas seguintes situações: dose diária superior a 6,5 mg por quilo de peso magro. O peso corporal absoluto tomado como parâmetro de dosagem pode resultar em uma superdosagem no obeso, insuficiência renal, dose cumulativa maior de 200 gramas, idosos, comprometimento da acuidade visual. E então tem estas séries de recomendações quanto à visão. Quanto à hipoglicemia, foi demonstrado que a hidroxicloroquina causa hipoglicemia severa, incluindo perda de consciência, que pode ser um risco para a vida, em pacientes tratados com e sem medicação antidiabética. Pacientes tratados com hidroxicloroquina devem ser alertados sobre o risco de hipoglicemia e dos sinais de sintomas clínicos associados. Pacientes que apresentarem sintomas sugestivos de hipoglicemia durante o tratamento com hidroxicloroquina devem ter seus níveis de glicose no sangue avaliados e o tratamento revisado
quando necessário. Prolongamento no intervalo QT, que daí já vai para o coração. A hidroxicloroquina tem potencial para prolongar o intervalo QT em pacientes com fatores de riscos específicos. A hidroxicloroquina deve ser utilizada com precaução em pacientes com prolongamento QT congênito ou adquirido, documentado e ou fatores de risco conhecidos para o prolongamento do intervalo QT, tais como doença cardíaca, por exemplo, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, condições pró-arrítmicas, por exemplo, bradicardias, menos que 50 ppm, histórico de distremias ventriculares, hipocalemia ou hipomagnesemia não corrigida, falta de cálcio e falta de magnésio, tá certo? Durante a administração concomitante com agentes que prolongam o intervalo QT, uma vez que isso não pode levar a um risco aumentado de arritmias ventriculares. A magnitude do prolongamento do QT pode aumentar com a concentração crescente do fármaco, da cloroquina. Por consequente, a dose recomendada não deve ser excedida. Toxicidade cardíaca e crônica, casos de cardiomiopatia resultantes em insuficiência cardíaca, em alguns casos com desfecho fatal, têm sido relatados em pacientes tratados com hidroxicloroquina. O monitoramento clínico de sinais de sintomas de cardiomiopatia é aconselhado e hidroxicloroquina deve ser descontinuado aos primeiros sinais. Toxicidade crônica deve ser considerada quando o distúrbio de condução, bloqueio de ramo, bloqueio atrioventricular e ou hipertrofia biventricular são diagnosticadas. Veja bem, pessoal, a hidroxicloroquina é um produto extremamente arriscado, tal qual como a cloroquina, porque são compostos da mesma família, né, saem da mesma composição e causam toda essa série de riscos, tá? Eu acabei de fazer uma leitura parcial da bula oficial da cloroquina, tá? Da bula oficial da hidroxicloroquina, deste produto utilizado para malária e outros males. Portanto, não existe nenhuma comprovação científica benéfica contra o coronavírus. Não existe nenhuma comprovação de que a cloroquina possa atuar para inibir uma virose, tá? Então, preste atenção, ouça quem quiser, porque a partir de hoje eu não vou mais me ater em ficar convencendo as pessoas. Eu vou trazer os fatos de maneira que vocês entendam ou não, da mesma forma que está sendo divulgado no WhatsApp, chegando a todo momento, pessoas dizendo dos benefícios da cloroquina. Então, cada um que faça a sua reflexão e seus médicos que o alerte quanto aos riscos, caso ele adote esse tratamento para a pandemia que estamos vivendo. Edmar de Moraes Moraes, com as notícias da tarde. Desta forma, eu trouxe aqui um pouco de informação sobre produto e medicamento que estão sendo protocolados, estão criando um protocolo no Ministério da Saúde do Brasil, tá? Contradizendo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, tá bom? Então, um grande abraço, obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.